Olá, aqui é Paulo César. Eu queria conversar com vocês sobre duas terapias que são fantásticas. Uma que está bastante divulgada no Brasil, que é o EFT. E a outra, que eu estou começando a divulgar agora, embora ela tenha mais de 60 anos. E ela é aprovada por pesquisas na Universidade de Harvard, pesquisas de mercado, pesquisas na prática, feita com vendedores, feita com pessoas que usaram o método Sedona e, de repente, grupos de vendedores, eles simplesmente aumentaram suas vendas em mais de 30%, sem mudar nada, simplesmente usando o método Sedona. Ok? Então, todas duas dessas práticas, elas são fundamentadas pela ciência, elas são comprovadas pela ciência. O EFT tem cada vez mais pesquisas científicas que comprovam ela. E essas pesquisas estão cada vez maiores, em maior número, mais profundas, pesquisas sérias acadêmicas. E o método Sedona também. Né? Tem pesquisas na Harvard, tem pesquisas em outras instituições e tem milhares de pessoas no mundo inteiro praticando esse método e ganhando mais dinheiro, vivendo uma vida melhor, tendo mais sucesso, conseguindo aquilo que querem, superando seus problemas. E quando eu falo em ganhar dinheiro, não é nada mágico, não. É simplesmente porque você eliminando os bloqueios, eliminando aquilo que está impedindo você de expressar quem você realmente é, seus talentos, desenvolver sem medo as suas capacidades. Então, essas coisas, elas são processos naturais. E eu queria que esse vídeo fosse extremamente prático. Então, eu quero explicar na prática como você usa o EFT e como você usa o método Sedona. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você já conhece EFT. Mas o que eu tenho visto é que muitas pessoas conhecem EFT, sabem o que é EFT, já fizeram uma vez até, mas nunca fizeram de verdade. Então, eu queria que você acompanhasse comigo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, EFT, para que nós possamos, no final, comparar as duas. EFT é uma terapia psicossensorial. Existem outras terapias psicossensoriais, não é apenas o EFT. Mas EFT é o que tem dado mais sucesso. E ela é uma terapia psicossensorial porque ela mexe com a sua mente e mexe com os seus sentidos. Você toca em partes do seu corpo. A premissa é que nós temos perturbações no campo do pensamento. E essas perturbações, elas geram bloqueios nos nossos meridianos. E quando você dá certos toques, como a acupuntura, o mesmo princípio da acupuntura, você libera essas energias. É uma acupuntura emocional e sem agulhas. Né? A melhor parte, sem agulhas. E pesquisas têm mostrado que ela funciona muitas vezes. Em muitas pesquisas sérias, acadêmicas, tem se mostrado mais eficiente, mais eficaz do que a acupuntura. Então vamos lá. Existem pontos que você vai tocar, ok? O primeiro ponto é o ponto do karatê. É um ponto de reversão psicológica. Então você bate aqui para você corrigir essa reversão. O que é uma reversão psicológica? É quando você diz que quer uma coisa e acaba fazendo outra. É quando você vai para um lugar com uma intenção e lá você acaba fazendo outra coisa completamente diferente. É quando você não está em rapó. Quando a sua mente é como se ela tivesse com os fios trocados. Você quer dizer sim e você diz não. Você quer dizer não e você diz sim. Pare, pense e lembre. Quantas vezes já aconteceu com você? E a única coisa que você precisa fazer, e agora você já sabe disso, é fazer uma reversão psicológica. Se você for para uma reunião, se você for para algum lugar, se você tiver uma conversa muito difícil, se você tiver algo que você faça pelo menos a reversão psicológica. Pense no que você vai fazer, pense no que você quer e faça só isso. Só a reversão psicológica já vai lhe ajudar. Só isso já vai lhe ajudar. Faça o teste. Não acredite. Faça o teste. Você pode acreditar ou não acreditar, ou seja, você pode acreditar que isso é verdade, ou você pode acreditar que isso não é verdade. De um lado ou de outro, você
Você está apenas no mundo das crenças. Seja prático, seja um cientista. Faça o teste. Diz, rapaz, aquele cara esquisito disse que eu fizesse isso, vou fazer e vou fazer a prática. Se der certo, talvez tenha sido coincidência. No próximo problema que você tiver, na próxima situação que você tiver, faça de novo. Aí, se a situação lhe surpreendeu no final, aí foi duas coincidências. Aí você testa de novo e é assim que você desenvolve. É assim que você chega às suas conclusões. É assim que você comprova ou não as coisas. Então, reversão psicológica a gente bate aqui. Agora vamos para os pontos. Primeiro ponto é no início da sobrancelha. Então, você bate aqui, é no iniciozinho da sobrancelha. Pode ser de um lado, pode ser de outro, pode ser com as duas mãos, não tem importância. O segundo ponto é do lado do olho. Não bata com força, não, é só uns toquezinhos. Nós vamos bater umas 7 vezes em cada ponto. Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, não tem problema. Depois abaixo do olho, é nesse ossinho, cuidado, não bata com força. Eu já vi pessoas baterem com tanta força que fica com o olho roxo. E é uma coisa que eu sempre digo para minha mulher, para minha filha, eu digo, se você estiver forçando, é porque está errado. Normalmente, cabo de computador, coisa assim, é para entrar relativamente fácil. Se você estiver forçando, então está invertido, ou então aquele cabo não é daquele lugar. Então, não é força, é o toque, ok? Só abaixo do olho. Depois, abaixo do nariz, no bigode. Se você for mulher, se você tivesse um bigode, então você bateria no seu bigode. Depois, no queixo. Não é na ponta do queixo, é nesse buraquinho. Entre o lábio e o queixo, tem um buraquinho aqui, você bate nele, ok? Depois nós vamos bater na clavícula. Você pode bater de um lado, do outro. Eu gosto de bater assim, né? Como se fosse com a mão aberta, porque com certeza você está acertando o ponto. O próximo ponto é abaixo da axila. Se você é mulher, é onde passa o seu sutiã. E se você for homem, é onde passaria o seu sutiã se você usasse, ok? Então, bata aqui abaixo da axila. E o último ponto é no topo da cabeça. Agora eu vou lhe ensinar como é que você vai fazer. Você vai escolher um problema, algo que você gostaria de resolver. Pode ser uma sensação, um desconforto que você está sentindo, que algumas pessoas insistem em chamar de dor, né? E você pode ser qualquer desconforto que você esteja sentindo. Pode ser uma sensação física, pode ser um problema, pode ser uma raiva, pode ser algo que lhe estressa, pode ser uma situação que aconteceu, que está mexendo com você. E o que é que você vai fazer? Você vai começar pela reversão psicológica. E você vai começar com uma frase, a frase é assim: embora eu esteja com esse problema, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embora eu esteja com esse problema, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E você pode substituir esse problema pela situação. Embora eu esteja com essa dor de cabeça, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embora eu esteja sentindo essa raiva, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embora eu esteja com essa mágoa, embora eu odeie meu trabalho, embora eu não suporto fulano de tal, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embora eu não consiga perdoar, né, minha irmã, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Então é só você fazer essa frase. Como eu estou aqui, eu não sei qual é o seu problema, eu vou usar a frase genérica. Embora eu esteja com esse problema, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora, antes de nós começarmos, eu quero lhe pedir algo muito importante. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. 10 é o pior que você pode sentir, né? E 0 é passou. Nem isso não existe dentro de você mais. Então dê uma nota de 0 a 10 para esse problema que você escolheu. E é bom que seja um problema que seja pelo menos um 7, né? Se for um 6, tudo bem. Pelo menos um 7. Porque aí você vai sentir mais. Então, pense nesse problema. E a única coisa que você vai fazer é, você vai dar uma nota, anote, né?
Coloque sua nota em algum lugar, escreva em algum lugar. Dê um jeito de que dessa nota está acessível. E nós vamos começar. Então, você bate aqui e você começa. Embora eu esteja com esse problema, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embora eu esteja com esse problema, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Embora eu esteja com esse problema, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora nós vamos para os pontos. Então aqui, esse problema. Eu fico repetindo esse problema para me lembrar do problema. Esse problema. Do lado do olho, esse problema. Abaixo do olho, esse problema. Abaixo do nariz, esse problema. No queixo, esse problema. Na clavícula, esse problema. Abaixo da axila, esse problema. E no topo da cabeça, esse problema. Essa foi uma rodada. Vamos à segunda. Início da sobrancelha, esse problema. Lado do olho, esse problema. Abaixo do olho, esse problema. Abaixo do nariz, esse problema. Abaixo do queixo, esse problema. Clavícula, esse problema. Abaixo na axila, esse problema. Abaixo da axila. Topo da cabeça, esse problema. Agora respire fundo. E me responda. Esse problema, agora, de 0 a 10, ele está quanto? Compare com o número que você tinha antes. E vamos fazer só mais uma rodada, já que nós estamos aqui. Então, anote o segundo número. E esse número ele pode ter subido, ele pode ter baixado, ele pode permanecer o mesmo. Não tem problema. Então, vamos lá. Nós já fizemos a reversão psicológica. Então, agora nós vamos apenas fazer 2 rodadas normais. Início da sobrancelha, esse problema. Lado do olho, esse problema. Abaixo do olho, esse problema. Abaixo do nariz, esse problema. No queixo, esse problema. Na clavícula, esse problema. Abaixo da axila, esse problema. Topo da cabeça, esse problema. Início da sobrancelha, esse problema. Essa é a segunda rodada. Lado do olho, esse problema. Abaixo do olho, esse problema. Abaixo do nariz, esse problema. No queixo, esse problema. Na clavícula, esse problema. Abaixo da axila, esse problema. Topo da cabeça, esse problema. Agora respire fundo. Solte. E me diga. Agora, quando você pensa nesse problema, de 0 a 10, ele está quanto? Agora eu vou lhe dizer quais são os problemas do EFT, ok? No EFT, essa sua pontuação que você anotou, normalmente ela baixa. Então, se ela baixou, você deve, o meu conselho, continuar. Se você quiser, pause o vídeo agora e continue trabalhando nesse problema até que ele chegue a um nível confortável. Esse nível pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, né? Um nível onde você possa se sentir bem em relação a ele, possa se sentir tranquilo, possa ter dissolvido o máximo possível dele. Agora, outra coisa que pode ter acontecido é que esse número não se moveu. E se esse número não se moveu, significa que nós estamos falando sobre o problema errado. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma determinada pessoa estava trabalhando com ela e ela estava sentindo uma dor muito forte nas costas, um torcicolo. E ela mal conseguia mover a cabeça. E começamos a fazer uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, 4 rodadas, 5 rodadas, 6 rodadas e nada. Até que eu resolvi fazer uma coisa que quem me ensinou foi Nick Ortner, que é um dos maiores professores de EFT hoje no mundo. E Nick, ele chegou uma vez, ele estava com um caso muito similar a esse, e ele perguntou para a pessoa, se essa dor
tivesse um nome, qual nome seria? E quando eu fiz essa pergunta para minha cliente, ela imediatamente, ela disse, fulana de tal. E ela estava com muito raiva de uma conhecida dela. Na realidade, uma pessoa do trabalho dela. E ela, imediatamente, ela lembrou daquele nome e nós fomos trabalhar essa questão que ela tinha com as pessoas, a raiva que ela estava sentindo das pessoas, a decepção que ela estava sentindo com as pessoas, fazendo a mesma coisa, embora eu esteja totalmente decepcionada com essa pessoa, eu me amo e me aceito profundo e completamente, e fizemos as rodadas, e a raiva passou, a decepção passou, e a dor passou. Então, no EFT você precisa encontrar o problema, você precisa encontrar o problema. E a única coisa que você está fazendo é dessensibilizando a amígdala. É como se tivesse um alarme ligado e não para, sabe? Aquele barulho e as luzes piscando e isso tira sua paz. É como se a sua amígdala estivesse dizendo perigo, 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 por algo que aconteceu, algo que não precisa estar na sua mente. Isso gera tensão, e essa tensão que ela estava sentindo, essa dor que ela estava sentindo, nada mais era do que tensão psicológica, tensão subpsicológica, tensão inconsciente. E a amígdala dela estava gritando e mantendo aquele alarme ligado. Então, o que o EFT faz é isso, ele dessensibiliza sua amígdala. Apenas isso. Qual crescimento pessoal espiritual que você tem com a FT? À medida que você vai trabalhando os seus problemas, é óbvio que você tem um crescimento. É impossível não ter. Mas esse crescimento, ele é um efeito colateral. Ele é algo que vai acontecer simplesmente porque o que você está fazendo com a FT é limpando esses bloqueios. Agora eu quero lhe falar sobre o método Sedona. E no método Sedona, o que você faz é soltar. É algo muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profundo, porque você vai parar de resistir ao problema. Então você não está dessensibilizando sua amígdala, você está crescendo por dentro, você está se expandindo, você está aprendendo uma nova forma de viver. O método Sedona é uma forma de você agir diante das coisas. Então, eu gostaria de lhe explicar isso também na prática. Pense em outro problema. Pense em outra coisa, algo que lhe incomode. Pode ser uma sensação desconfortável, pode ser uma raiva, uma mágoa, um estresse, algo que está lhe perturbando, qualquer coisa. E no método Sedona nós não vamos usar um número, nós não vamos usar número nenhum. A única coisa que você vai fazer, você vai sentir o problema, você vai pensar no problema, pensar na situação, deixar que ela venha. E agora eu quero que você imagine como se você tivesse uma pequena janelinha aqui no peito ou no plexo solar. E você não vai resistir, você não vai reprimir, você não vai se identificar. Digamos que seja a raiva que você está sentindo de alguém. Então deixe que essa raiva suba. Não se identifique, não reprima, não resista. Deixe que ela saia por essa janelinha que você abriu. E agora pense novamente nessa situação. E deixe que mais emoção suba. Se houver mais emoção, deixe que ela suba. Como se você estivesse simplesmente observando. Deixe que ela venha. Não é você ela. Essa emoção não é você. É apenas energia. Deixe que ela venha.
e deixe que ela saia. Tá sentindo? E agora você pode, se você quiser, você pode buscar mais. Pense na situação. Pode ser uma raiva, pode ser uma mágoa, pode ser um trauma, pode ser um medo, pode ser um desconforto, pode ser um estresse. Desde que ele venha, suba. Não resista, não reprima. Apenas observe. Desde que venha e saia. E é assim como você pode viver a sua vida inteira. As emoções não fazem parte de você. Essas emoções, toda emoção, ela vem, ela passa e ela quer ir embora. E nós só nos mantemos, a gente fica como esse disco quebrado. Algo acontece, muitas vezes a gente fica feito um disco quebrado, remoendo, porque a gente resiste a ela, a gente segura, a gente se identifica. E a única coisa que você precisa fazer é pensar naquilo que está lhe incomodando, deixar que a emoção venha, a sensação venha, os pensamentos venham, eles vão vir. E você deixa que saiam. E você pode fazer isso conversando com alguém, você pode fazer isso em qualquer lugar. E ao fazer isso, você está cada vez mais se aproximando a um estado que nós chamamos de imperturbável. É quando você tem essa paz, você tem essa tranquilidade, independente do que o mundo possa lhe trazer. E quais são os efeitos colaterais do método Sedona? Os efeitos colaterais é que as pessoas que praticam esse método, elas costumam ter mais sucesso, elas costumam ganhar mais dinheiro. Esse não é o objetivo do método Sedona, mas é um efeito colateral muito interessante. A intenção não é você ficar rico, você ficar milionário, você ficar bilionário, é que dinheiro deixa de ser um problema. E por que as pessoas começam a ganhar mais dinheiro? Porque elas não resistem, elas têm um trabalho, você tem uma profissão e você para de resistir a ela. É como se o tempo passa mais rápido, você simplesmente você se dedica mais, você é mais eficiente, você é mais produtivo. As coisas simplesmente acontecem com facilidade. As pessoas também costumam ter mais saúde, mais bem-estar, porque pesquisas mostram que pelo menos 98% dos nossos problemas de saúde, nossos problemas psicológicos são por causa desse estresse que a gente vive reprimindo, expressando, se identificando e vivenciando essas emoções, quando na realidade essas emoções elas não são você. As pessoas são mais felizes porque embaixo de todas essas emoções está amor, paz, aceitação, imperturbabilidade. Verdadeiro amor, ele começa a surgir dentro de você. Você começa a se expressar mais. Você começa a viver de forma mais aberta. Você começa a viver sem medo, porque você está preparado. Qualquer coisa que aconteça, você está preparado. E outra coisa que acontece também são os relacionamentos. Você começa a se relacionar melhor com as pessoas. Você começa a se relacionar melhor com aquela pessoa que está com você. As pessoas costumam também, quando estão sós, ter mais facilidade de encontrar pessoas melhores, porque você está atraindo pessoas melhores, você está vibrando de uma forma que você vai atrair esse tipo de pessoa. Então, o método Sedona é simplesmente isso. Tem 5 formas. O método Sedona é bastante profundo, ele é bastante vasto. Então, você pode utilizar 5 formas de soltar. Uma é decidir soltar, a outra é você abraçar, você dar boas-vindas. Outra forma é você mergulhar. Outra forma é a forma holística, onde você confronta o positivo com o negativo e eles se dissolvem. E a última forma, o quinto caminho, é uma forma muito interessante, porque ele vem da não dualidade, né? Ele vem
já de uma busca bem mais profunda espiritual, e você começa a descobrir que você faz parte de tudo, que aquela outra pessoa, ela faz parte de você. Então, esse é o método Sedona. O EFT é uma técnica fantástica onde você dessensibiliza sua amígdala. Você está trabalhando para dessensibilizar sua amígdala e os problemas, esses problemas que você pensou nele específico, ele deixa de ser um problema para você. Todos os dois métodos são muito, muito interessantes e eu trabalho com o método Sedona. Se você quiser saber mais sobre o método Sedona, então aqui embaixo na descrição do vídeo você tem um link. Clique lá para você conhecer mais esse método. Tem um mini curso que eu quero lhe oferecer gratuito. E depois, se você quiser se aprofundar ainda mais, né, mergulhar nesse mundo de você viver de forma aberta, de você simplesmente soltar qualquer sensação desconfortável, negativa ou dolorosa que você tenha, qualquer pensamento, você simplesmente crescer por dentro, você aprender uma nova forma de viver a vida, de encarar a vida, de encarar tudo que vem para você. Então nós temos um curso também, onde você vai aprender a usar o método Sedona em todas essas áreas, relacionamentos, dinheiro e sucesso, e saúde e bem-estar. Mas vá lá, esse mini curso que está aqui embaixo é gratuito, vá lá e você, tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo. Eu sei que ele foi bastante longo, tem 26 minutos agora, mas foi bastante longo, mas eu tenho certeza que mais pessoas vão ter a ganhar. Então, se você gostou, dê um like aqui embaixo, porque ele vai ser mais divulgado. Se inscreva no meu canal, se você já não tiver inscrito, e deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero saber qual foi sua experiência com o EFT, com o método Sedona, o que você achou, se ficou alguma dúvida. Por favor, se comunique comigo. Eu estou aqui há tanto tempo me comunicando com você e quero me comunicar muito mais. Até lá.